Boa tarde para você. O Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG pode ser fechado depois da reportagem exibida pela TV Alterosa mostrando o uso e venda de drogas no prédio da Fafiche, na região da Pampulha. A direção da faculdade pretende fazer um ciclo de debates para discutir a questão da criminalidade e segurança no campus. Os estudantes se concentraram na porta da sala onde aconteceu a reunião, mas muitos não foram autorizados a entrar. A Assembleia da Congregação Fafiche, que reúne alunos, professores e funcionários, foi realizada para discutir medidas de segurança nas dependências da UFMG. Alguns alunos colaram cartazes com frases de protesto. Esta universitária, que pediu para não ser identificada, disse que o clima de tensão é tanto que ela tem medo até de ir ao banheiro. Aqui na Fafiche, poucas luzes funcionavam à noite, era muito vazio. Eu sempre tive medo de ir em alguns, tem uns banheiros atrás, assim, na Fafiche, que eu sempre tive medo de ir sozinha. Então, assim, eu me sinto insegura. O acesso ao campus é democrático, entra e sai quem quer. Só que nesse vai e vem há criminosos infiltrados, o que tem deixado a comunidade acadêmica em alerta, principalmente à noite. Nossa reportagem flagrou no prédio da Fafiche o tráfico de entorpecentes em meio a uma festa de funk. Que isso, irmão? É doce, aí? Só Os flagrantes viraram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O vídeo que mostra o comércio e o uso de drogas sem pudor já teve milhares de acessos na internet. As denúncias preocupam a Polícia Militar. A corporação informou que existe um convênio para rondas ostensivas nas áreas externas da UFMG, mas que age apenas em casos de flagrantes. A reitoria, em nenhum momento até agora, ao começo dessa reportagem, solicitou qualquer tipo de aumento ou reforço da Polícia Militar para fins de polícia preventiva. Se for feita a solicitação, o comando irá estudar e, sendo viável, sim, a Polícia Militar vai colocar. Se alguém estiver traficando lá dentro e houver um desacerto entre traficantes, isso vai respingar automaticamente nas pessoas e no trabalho da Polícia Militar. Há uma preocupação, sim. Para o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, providências precisam ser tomadas com urgência. Agora chegou numa situação em que a gente não tem outra alternativa a não ser tomar algumas decisões drásticas. E entre essas decisões, uma das propostas que está sendo discutida aqui na congregação da Fafiche é temporariamente fechar o DA para poder pintar, porque lá está tudo pichado, retomar o espaço como sendo um espaço da comunidade e devolvê-lo aos estudantes com um espaço revitalizado. Em nota, o Diretório Acadêmico disse que o tráfico de drogas existe não apenas na Fafiche, mas em toda a UFMG. Afirmou ainda que houve negligência da administração da universidade com relação à violência no campus e se posicionou contra a presença da Polícia Militar na instituição. O domingo foi de violência no bairro Sagrada Família, em BH. Um jovem que tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas foi executado no meio da rua. Um carro em cima da calçada, batido em um poste e encostado em um outro veículo. Dentro dele, um jovem de 24 anos, morto a tiros. A cena, incomum aos moradores do bairro Sagrada Família, atraiu curiosos. A rua foi isolada para o trabalho da perícia. A investigação foi para descobrir indícios da morte de Guilherme Henrique de Oliveira e Silva. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz já foi preso por tráfico de drogas. Ele ficou afastado aí de Belo Horizonte por uns 3 meses aí no interior. E há pouco tempo ele voltou para a cidade aí. E parece que algum problema que ele tinha do passado, alguma desavença, né, que veio aflorar no dia de hoje. Segundo testemunhas, um Gol prata vinha nessa direção. Parou aqui na esquina. Dele saiu um homem armado e foi até o carro de Guilherme. Lá fez 3 disparos. Em seguida, saiu andando tranquilamente, entrou no carro dele e fugiu. Depois de ser atingido, o carro de Guilherme desceu descontrolado e bateu no poste. De acordo com a PM, havia uma outra pessoa que estava no veículo e fugiu deixando para trás uma garrafa de bebida, chinelos e chaves. Esta mulher, que por medo não quis mostrar o rosto, ouviu os disparos. Um no ombro, com entrada e saída, e parece que os outros 2 foram direto na cabeça. Parece que já estava esperando e já sabia onde ele estava.
A família da vítima não quis gravar a entrevista. Este vizinho, que preferiu não se identificar, contou que Guilherme trabalhava de atendente em um shopping de BH. Ele disse que o rapaz queria mudar de vida, porém era sempre perseguido por traficantes. E eles já tentaram matar ele outras vezes. Ele mostrou lá os tiros na cadeira e tudo. E um pastor também foi morto a tiros na porta de casa no bairro Concórdia, na capital. A suspeita da polícia é de que ele tenha reagido a um assalto. O assassinato foi na porta da casa do pastor no bairro Concórdia. Flaviano Ferreira Costa, de 38 anos, tinha acabado de chegar de um culto e estava acompanhado da esposa e de uma amiga. Ele foi morto quando saía do carro. O crime foi no final da noite de domingo. Segundo testemunhas, 2 homens em uma moto, usando capacetes escuros, chegaram com a arma em punho e já efetuaram os disparos. O pastor foi atingido por 2 tiros. O pastor ainda chegou a ser socorrido para o hospital Odilon Berens, mas não resistiu. Vizinhos que conversaram com a nossa equipe, mas não quiseram gravar entrevista, disseram que os criminosos fugiram sem levar nada. O pastor Flaviano Costa era presidente da Igreja Pentecostal Plenitude de Vida, no bairro Goiânia. Frequentadores e amigos se reuniram logo cedo na porta da igreja para irem ao velório. A convivência dele com os amigos era muito boa. Ele convivia com todo mundo super bem. Não ficava assim chateado com ninguém, as pessoas faziam, mas ele sempre passava por cima, sempre convivência boa, era amigo mesmo, convivia com todo mundo super bem, tanto que todo mundo aqui adora ele, ama ele de coração mesmo. Um homem foi preso em Nova Lima, na Grande BH, suspeito de agredir a própria família. Parentes alegam que não foi a primeira vez. A polícia ainda encontrou armas na casa dele. Eu fui conferir esse caso hoje pela manhã. A adolescente de 15 anos contou que o pai deu um murro no rosto dela. Meu pai chegou e me viu conversando com um amigo meu, xingou e pediu para mim poder entrar para dentro. Aí ele começou a discutir e nós acabamos brigando, aí ele pegou e me deu um soco. Isso que aconteceu ontem é frequente? Sim. Outros filhos também teriam sido agredidos. Elas estavam chorando, tal, inclusive algumas vieram ao nosso encontro, nos abraçou, mesmo não nos conhecendo, né? Deu para perceber que elas estavam ali precisando de um apoio, né? De carinho, atenção, coisa que aparentemente elas não estavam tendo em casa, né? E foi um momento aí que foi observado aí que algumas delas estavam com hematomas aí pelo corpo aí. Adilson Silva Soares foi preso por lesão corporal. A PM encontrou com ele 2 espingardas, um revólver calibre 32 e munição. Armas que, segundo testemunhas, eram usadas para ameaçar a própria família. Apanhei essas armas tem muito tempo, fiz de negócio, mas nunca usei, nunca mexi. Nunca usei as contra ninguém, nunca levantei para ninguém, não. Nunca ameaçou a sua família com essas armas? Não, meus filhos nunca. O pedreiro admitiu que bateu na filha. Realmente cheguei a dar um tapa nela, mas não foi de agressão, de agredir, de maltratar, não. A mulher não quis denunciar o marido. Foi a irmã dela que chamou a polícia. Há 3 anos acontecem essas agressões, mas vem piorando com o passar do tempo. E eu não sabia. Ele dopa minha irmã, coloca ela para dormir na sala e leva a outra para dormir na cama. Ela conta ainda que um dos sobrinhos, de 14 anos, tentou se matar por 3 vezes, por não aceitar a amante do pai dentro de casa. Tomou 40 antidepressivos, de tanto ver a mãe apanhando, de tanto ver o sofrimento dentro de casa e não poder fazer nada. Eu espero que ele pague, sabe? Que ele sofra, sinta dor, tudo que os meus sobrinhos sentiram, sabe? Sentir o peso da mão de um homem, porque meus sobrinhos são muito pequenininhos, são muito pequenos. A mais velha tem 15 anos, a mais nova tem 9. Assaltantes invadiram um supermercado em Varginha, no sul do estado. Uma jornalista e um médico tiveram o carro roubado por um dos ladrões em fuga. O assalto foi por volta das 10 horas da noite, no fechamento do supermercado. 4 criminosos de capacete e armados com revólveres renderam as vítimas. Repare nesta imagem. Enquanto 2 funcionários são colocados no chão, uma criança que estava com um carrinho de compras passa pelos bandidos. O assaltante busca por celulares e objetos de valor nos bolsos dos homens. As operadoras de caixa, desesperadas, colocam as mãos para cima, enquanto um dos assaltantes grita pelo nome da tesoureira da empresa. De repente, um deles sai correndo e volta puxando a mulher pelo cabelo.
Eles vão até o escritório e lá o bandido pega cerca de 30 mil reais que estavam no cofre. Na fuga, eles deram de frente com a PM que havia sido acionada. Houve troca de tiros. Nesta outra imagem dá para ver os bandidos em cima das motos dentro do supermercado. Eles tentam fugir da polícia. Os criminosos usam uma escada rolante para escapar pelos fundos. Na fuga, 2 dos bandidos bateram em uma guia, perderam o controle da moto e caíram. Eles foram presos em seguida pelos militares. Já o resto da quadrilha pulou um muro que dá para uma casa que fica nos fundos do supermercado e conseguiu fugir pelo telhado da residência. Jonathan Gonçalves de Oliveira, de 22 anos, e Sidney José de Lima, de 19 anos, foram presos. Na troca de tiros, Sidney foi baleado no braço. Segundo a polícia, eles disseram que um 5º homem estava esperando em um carro próximo da Praça Getúlio Vargas, no centro de Varginha. Antônio Sávio Alves, de 35 anos, teria confessado. Também foi detido e encaminhado para a delegacia. O dinheiro do assalto foi recuperado, as motos e o carro apreendidos, além de toucas ninjas e as armas usadas no crime. Um dos jovens, aparentemente arrependido, pediu perdão para a mãe dele. Só quero que ela me perdoe, só isso. 3 vereadores de São Joaquim de Bicas, na Grande BH, foram transferidos do Ceresp da Gameleira para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Carlos Alberto Braga, Marcos Aender dos Reis e Tarcísio Alves Rezende, o Neném da Horta, foram presos na semana passada durante uma operação do Ministério Público. Eles são suspeitos de cobrar propina de empresários da região para aprovar projetos de interesse do setor privado. Outros 3 vereadores que estão na lista dos suspeitos foram ouvidos e liberados. Um assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal mobilizou dezenas de policiais no centro de Juiz de Fora neste domingo. Os assaltantes fizeram um buraco na parede de uma obra ao lado para invadir o banco. A ação dos policiais quebrou a calma do domingo na região central de Juiz de Fora. A movimentação policial começou no momento em que havia muitas pessoas nos restaurantes dessa região do bairro São Mateus. Várias ruas foram fechadas e a equipe do GAT foi chamada para entrar na agência bancária. Os policiais militares pediram para a nossa equipe ficar mais afastada e se proteger atrás dos carros porque há risco de tiros. A informação que eles receberam é de que os suspeitos ainda estariam dentro do cofre. Aos poucos, as buscas revelaram que os assaltantes entraram por esse buraco aberto na parede da tesouraria. A equipe de monitoramento viu a movimentação estranha e chamou a polícia. Eles entraram por essa obra que está abandonada, há mais de 2 anos. Fizeram um tapume do outro lado para esconder a ação deles, fizeram um buraco pela parede. Acessaram o almoxarifado do banco, parece que é o almoxarifado do banco, mas não deu tempo de fazer nada. Os policiais estão avaliando imagens de câmeras de segurança à procura de vestígios dos ladrões. A rapidez com que eles fugiram levanta a suspeita de que o grupo estivesse monitorando a rede de rádio da PM. O que facilitou foi a obra completamente aberta e sem segurança. E a polícia procura por criminosos que queimaram 2 ônibus na madrugada deste domingo no bairro Nova Sintra, em BH. O ataque seria uma retaliação por causa da morte de um adolescente. Do ônibus sobrou apenas a carcaça. O fogo foi tanto que até este carro, que está estacionado do outro lado da rua, foi atingido. O dono, que havia comprado o veículo há 3 dias, estava arrasado. Tava pegando fogo no fio de alta tensão em frente à minha janela. A fumaça absurda, aí quando eu fui ver, o carro estava pegando fogo. De acordo com a Polícia Militar, por volta de 00:30 de domingo, 3 homens rondaram o coletivo da linha 9205, que fazia o trajeto Nova Sintra-Nova Vista. Depois de um tempo, 2 rapazes de moto se aproximaram do ônibus e as chamas começaram. A PM não confirmou, mas segundo os moradores, o coletivo foi queimado por causa da morte de um adolescente de 15 anos, relacionada a desentendimento entre gangues. Segundo testemunhas, no momento do incêndio, o trocador estava dentro do coletivo. Como as chamas estavam altas, ele só conseguiu sair depois de quebrar uma das janelas. Ele ficou com ferimentos pelo braço e foi socorrido na UPA Oeste. As labaredas também atingiram a rede elétrica. Funcionários da CEMIG trabalhavam para restabelecer a luz. Moradores e principalmente comerciantes foram prejudicados.
como neste açougue, que corria o risco de ter toda a mercadoria perdida. As máquinas estão tudo parado, não tem como gelar, a mercadoria está aqui no balcão só, cada hora quebrando mais e sem gelo. 5 horas depois do primeiro incêndio, no mesmo bairro, este outro ônibus da linha 2980 também foi queimado. Ele fazia o percurso Vista Alegre-Eldorado. É um ato de vandalismo que atrapalha a gente, morador, né, que precisa de pegar o ônibus. As pessoas que fazem isso aí não têm um caráter, não devem estar solto na sociedade, né? A partir do momento em que aconteceu o primeiro fato ontem, a gente já intensificou a ação preventiva, reforçamos o policiamento na região, não só na busca das informações para identificar os autores, mas também para manter a fluidez, a tranquilidade das linhas de ônibus que passam ali naquele local. A semana começa com tempo instável e pancadas de chuva nas regiões Central, Oeste, Sul, Triângulo e Zona da Mata. Nas outras áreas, o dia é de céu ensolarado a parcialmente nublado. Na capital, máxima de 30 graus. A temperatura atinge os 28 em Passos. Chega aos 26 graus em Tiradentes. Aos 34 em Salinas. E em Uberaba, máxima de 31 graus. Você vê aí uma imagem ao vivo de Belo Horizonte com muita chuva, trânsito bastante complicado na região central. A temperatura é de 29 graus e a umidade relativa do ar está em 62%. Bandidos roubaram os radares de uma rodovia federal em Juiz de Fora. Esse trecho da BR-267, no bairro Retiro, é considerado um dos mais perigosos no trecho de Juiz de Fora. Os moradores fizeram muitos protestos e conseguiram a instalação de equipamentos de radar perto da ponte, que é estreita e tem histórico de acidentes violentos. Mas agora a comunidade está preocupada. Segundo os moradores, esses equipamentos não estão funcionando. Esse morador que não quer ser identificado diz que os radares foram levados na semana passada. Por que vocês suspeitam de furto? A gente viu a situação tudo aqui, tudo solta, e também eles falaram também que tinha uma escada do lado, no meio do mato aqui. E a gente suspeitou que alguém roubou e tá sem câmera também, sem nada. Vocês acionaram alguma autoridade, ligaram para a polícia? Sim, acionamos a PRF, só que a gente não sabe se veio aqui para identificar o roubo aí. O trânsito de pedestres, de ciclistas nesse trecho é muito grande. Qual a preocupação de vocês agora sem os radares? Agora sem o radar, agora fica difícil, porque os caminhoneiros vêm em alta velocidade e a calçada que a gente usa aqui para fazer caminhada ou correr, tá tudo cheio de mato e não tem manutenção. Moradores do bairro Jardim Teresópolis, em Betim, estão improvisando soluções inusitadas para resolver o problema de bueiros abertos que estão provocando mau cheiro e acidentes. Eles usaram até um sofá velho. Veja para quê. A água que brota do bueiro espalha mau cheiro pela rua. Os donos deste hotel amargam prejuízo. A gente contabilizou, chegou a uns 50 mil reais de prejuízo por clientes que deixaram de ficar. E quem passa a pé por aqui acaba correndo o risco de levar um banho de uma água suja. Aqui nós temos mais ou menos 6 linhas de ônibus que passam aqui. O bueiro não pode chover, que todos entupido, rede de esgoto, a céu aberto. Mas os problemas não param por aqui. Mais à frente, na mesma Rua Cristália, outro bueiro está sem tampa. O risco é de acidente. Estava vindo à noite aí, estava chovendo, não vi o buraco, entendeu? Acabei caindo dentro dele, estourando o meu pneu. O que a Copasa vai fazer para mim aí, ó? Um pneu desse aí é caro. Eu não posso ficar no prejuízo, não. Para evitar que outras pessoas passem pela mesma situação, os moradores decidiram colocar um sofá na cratera. Sem uma solução, Viviane já está há quase 30 dias sem condições de colocar o carro na garagem. Meu carro tem que ficar no meio da rua porque não tem como entrar na garagem. A minha loja é aqui na frente, poeira o tempo todo, a rede de esgoto estourada, dá mau cheiro aqui. A Copasa vem, faz um serviço paliativo, coloca o entulho todo em cima do passeio, prejudicando quem passa. A Copasa informou que deu manutenção na rede da Avenida Belo Horizonte no último dia 21 e que vai enviar outra equipe ao local para resolver o problema. Uma carreta que transporta uma carga pesada interditou um viaduto na Via Expressa em Contagem nessa manhã.
A carreta transportava uma hélice de produção de energia eólica que pesa 13 toneladas. O veículo ficou preso na entrada do túnel da Via Expressa que dá acesso à BR-040. Segundo a Transcom, o motorista da carreta não tinha autorização para trafegar em áreas urbanas, como aqui na Via Expressa. A polícia acredita que ele tenha passado por aqui para fugir da fiscalização. A carreta e a carga foram retiradas e liberadas para seguir viagem ainda no domingo. Uma das duas pistas do túnel foi interditada porque parte da estrutura ficou danificada. Técnicos da Defesa Civil estiveram no local para avaliar os danos. O trânsito ficou lento na região. De acordo com a legislação de trânsito, a carreta só poderia trafegar durante a noite pela rodovia. E vamos ver como está o trânsito na capital com a ajuda das câmeras da BH Trans, que mostram imagens ao vivo agora pra gente da Avenida Amazonas com a contorno. Chove bastante na capital, o trânsito está comprometido. Agora, Nossa Senhora do Carmo com contorno. Tudo também engarrafado em função desse temporal aí. Agora a gente vai ver mais uma câmera. Não, vamos lá agora seguir com o nosso jornal. Servidores que trabalham na rede da FEMIG começaram hoje uma paralisação. Segundo o sindicato da categoria, o atendimento está sendo feito em escala mínima de 30%, inclusive no Hospital João 23, um dos mais importantes do estado. Os servidores pararam o trânsito em frente ao pronto-socorro. Alguns ficaram sentados na pista. Com batuques, faixas e cartazes, cobraram melhores condições para funcionários e pacientes. Segundo o sindicato, a categoria quer um reajuste salarial de 35%. Eles ainda alegam que estão faltando remédios e que equipamentos importantes para o atendimento apresentam irregularidades. A previsão é de que nesta terça-feira, todos os servidores do estado façam uma nova paralisação. A direção da FEMIG informou que amanhã haverá uma reunião do Sindicato dos Trabalhadores com o governo do estado para discutir as reivindicações da categoria. A direção de uma escola estadual que funciona no mesmo prédio do Instituto de Educação de Minas Gerais, aqui em BH, vai cobrar do governo mais segurança. A iniciativa partiu depois das denúncias feitas no Jornal da Alterosa. Alunos foram roubados e até agredidos no local. Na porta da escola, uma viatura de patrulhamento do bairro. Mesmo assim, os estudantes ainda não se sentem totalmente protegidos e dizem que os problemas ocorrem mais na parte da tarde. Não está havendo segurança. A escola é a mesma coisa desde que eu entrei. O Jornal da Alterosa mostrou que só na semana passada 2 estudantes foram vítimas de assalto. Um deles, de 15 anos, levou uma mordida no braço no momento em que teve o celular roubado na porta do instituto. Outro aluno foi agredido e também teve o aparelho levado dentro da escola. O garoto de 11 anos ficou traumatizado. Fiquei muito nervoso, com medo de ir na aula, porque todo dia eles estão lá na saída, na entrada da aula. Outra dificuldade que ainda permanece é o portão que dá acesso ao prédio. Ele passa o dia todo assim, entreaberto. Qualquer pessoa pode entrar livremente por aqui. A área interna, então, é usada para cortar caminho e até como local de descanso. E essa situação levantou um outro problema. De acordo com o diretor da Escola Estadual Barão do Rio Branco, que usa as dependências do Instituto há 4 anos, desde a década de 90, as funções de porteiro e disciplinário foram simplesmente extintas dos colégios do estado. Cargos estes que, segundo o diretor, além de fazerem falta, poderiam contribuir para uma maior sensação de segurança. O porteiro identifica a entrada, a saída das pessoas da escola e o disciplinário é que dá aquele apoio ao trabalho do supervisor, orientador, da vice-direção também. Carlos disse ainda que pretende levar à Secretaria Estadual de Educação alternativas que possam minimizar assaltos a estudantes. Em primeiro lugar, a gente quer ampliar a parceria com a Polícia Militar para ela poder ficar em horário integral e também em relação aos portões para que sejam monitorados e estejam fechados, de preferência com alguém, por perto, ou até mesmo a instalação de câmeras. A Secretaria de Estado da Educação informou que o cargo de porteiro não faz parte do quadro de carreiras da pasta. Mas os auxiliares de serviços de educação podem ser escalados pela direção da escola para ficar no portão nos horários de entrada e saída dos alunos. Em algumas escolas, dependendo da demanda, pode ocorrer a contratação de vigilantes. Domingo de Ramos, celebração tradicional da Igreja Católica, reuniu muita gente numa praça na região do Barreiro, em BH. A missa marca o início das comemorações
comemorações da Semana Santa. A Praça Cristo Redentor ficou lotada. Para os católicos, a celebração de Domingo de Ramos é importante porque marca o início da Semana Santa. Lembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando, entrando em Jerusalém, foi acolhido, interpretado como aquele que vinha trazer uma grande mudança. Uma mudança que incide sobre a política, sobre a vida, sobre a realidade de cada pessoa. Mas ele, ao mesmo tempo, chama as pessoas que o acolhem na entrada triunfal em Jerusalém para compreender que a promoção da vida, a vida é salva pela oferta. Por isso ele se oferece no alto da cruz, morre e ressuscita. Durante a missa, orações e louvores. Muitos pediram o fim da violência e lembraram a questão da falta d'água no estado. Que as pessoas tenham mais consciência com o negócio da água, que Minas Gerais era a caixa d'água do Brasil, agora nós estamos fazendo racionamento. O simbolismo dos ramos também leva a uma outra tradição, a de guardar os galhos que são abençoados na celebração. Dona Maria trouxe folhas de romã e já sabe o que vai fazer com elas. Vou guardar, se precisar fazer um chá, a gente faz um chá, né? E com fé, tudo resolve. Outras informações você acompanha nos noticiários das 6h40 em todo o estado. Uma boa tarde e até amanhã.